E cá estamos de regresso com a terceira parte do programa consultório. Recordo que ainda vai poder participar para esclarecer as suas questões relacionadas com tuberculose, também a especialidade de pneumologia. Mais uma vez, e não me canso de dizer, o número de telefone que deve marcar é o 22-508-3297. Pode também participar e esclarecer todas as suas dúvidas por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Tuberculose é o tema precisamente que se segue, o número de casos continua a baixar, mas Portugal ainda é um dos países europeus com maior incidência da doença. Vamos então analisar estes pormenores e já sabe que depois queremos saber então quais são as suas dúvidas. Aproveita enquanto aqui conversamos para se ir inscrevendo através deste número de telefone ou também escrever e enviar todas as suas questões para o nosso endereço de e-mail. É a nossa convidada a doutora Joelma Silva, médica pneumologista no grupo Trofa Saúde Hospital de Alfena, a quem agradeço muito por estar connosco no consultório. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu. É um gosto recebê-la aqui neste programa. Obrigada. Muito obrigada. Sra. Doutora, portanto, já lancei aqui alguns números e é certo que os casos estão a descer há alguns anos, mas os valores continuam acima da média europeia. Há motivo para preocupação? Há. E antes de entrarmos assim tão detalhadamente nesta epidemiologia, convém dizer que a tuberculose continua a ser um problema de saúde pública global, não só em Portugal, mas globalmente no mundo. Claro. Estamos a falar aqui de uma doença que, nos dados do OMS, em 2022 afetou cerca de 10,6 milhões de pessoas. Portanto, é muita gente para uma doença que nós já conhecemos há séculos, não é? Matou cerca de 1,3 milhões de pessoas. Portanto, agora veio a Covid-19, desceu para segundo lugar, mas até então era a primeira doença por agente único que mais matava no mundo. Em Portugal, e os dados, a incidência felizmente tem vindo a diminuir, a Covid-19 trouxe aqui um retrocesso a nível global, portanto trouxe um retrocesso de alguns anos, que nós esperemos conseguir outra vez acompanhar, mas em Portugal as coisas felizmente estão um bocadinho diferentes. Nós estamos a diminuir a incidência. Desde 2015, que já somos um país de baixa incidência, neste momento estamos a falar de uma incidência de 13,4 por 100 mil habitantes, uma taxa de notificação de 14,5 casos por 100 mil habitantes. E, portanto, são bons sinais. Ainda assim, somos dos poucos que está acima dos 10 casos por 100 mil. Portanto, é sim, continua a ser uma causa de preocupação, porque o objetivo é erradicar. E o nosso objetivo era que não morresse ninguém por tuberculose. Claro. E voltando novamente ao mesmo ano, 2022, são os últimos dados que nós temos, em Portugal tivemos cerca de 1.518 pessoas doentes por tuberculose e cerca de 91 pessoas morreram desta doença. Portanto, é como estava a dizer, uma doença tão conhecida, que sabemos como diagnosticar, sabemos como tratar, sabemos como prevenir e ainda assim morre muita gente. Claro. E eu vou querer saber que tipo de doença é esta, que tipo de doença é infecciosa, como é que se transmite, mas porquê? O porquê destes dados? Porquê que ainda não conseguimos erradicar a tuberculose? Nós não conseguimos erradicar a tuberculose essencialmente porque é, além uma doença infectocontagiosa do ponto de vista respiratório, portanto, traz alguma dificuldade de controlar isto e porque os sintomas, também já vamos entrar em detalhe nisto, claro. São sintomas muito inespecíficos, são sistémicos, passam despercebidos, as pessoas não valorizam e até nós, profissionais de saúde, podem muitas vezes passar por nós uma tuberculose sem nos apercebermos. Claro. Isto permite que a pessoa que está doente consiga infectar outras pessoas e tornar outras pessoas doentes e, portanto, a infecção vai se perpetuando. E como é que se caracteriza? É através desses sintomas, não é? Que se podem confundir com o quê, Sra. Doutora? Por exemplo, ora, vamos então, não sei se podemos começar falar um bocadinho sobre aquilo que é a transmissão, claro. que estava aqui a falar. Ora, imaginemos, um exemplo, que eu tenho tuberculose. Estou aqui, pareço assintomática, não estou aqui a tossir, porque se eu estivesse, gerava aqui um sinal de alarme para a Alexandra, não é? Mas estou aqui a falar, estamos a falar, a comunicar, alguém passa uma música, até podemos cantarolar e eu lanço gotículas, lançamos todos gotículas e nestas gotículas tem os bacilos. E quem está ao lado, estas gotículas mantêm-se em suspensão, quem está ao lado inala o bacilo e pode tornar-se infectado. Ora bem, algo pode acontecer, que é eu ter infecção ou não ficar infectada, há pessoas que não ficam logo infectadas, posso ficar logo doente após este contacto, ou então depois posso ter aquilo que se chama uma tuberculose latente, não é? Tenho infecção, mantenho o bacilo ali quietinho, quiescente comigo ao longo da minha vida e ele está à espera de uma fase em que eu fique doente, em que eu envelheça e que o meu sistema imunitário fique um bocadinho mais débil, de modo a que eu possa ter doença então nessa fase. Mas, portanto, nessa altura a pessoa não vai ter sintomas, mas pode transmitir na mesma aos outros?
Não. Quando temos tuberculose latente ou infecção latente, não podemos transmitir. Não temos doença, não transmitimos. Temos o bacilo connosco. Ele vai continuar connosco e não há maneira de cá sair, a não ser que seja tratado. Mas nós não transmitimos doença. Só quando temos tuberculose, doença, então aí sim transmitimos a doença, como eu estava a dizer. E quando temos tuberculose, doença, quais são aqueles sintomas típicos a que devemos estar atentos? Exatamente. Portanto, cansaço, não é? Falta de ar, emagrecimento, suores noturnos, tosse, com expectoração e, claro, aquele sinal clássico que as pessoas se lembram todas, que é a expectoração com sangue, não é? Que vemos muitas vezes nos filmes, que retratam um bocadinho sobre a tuberculose, que sim, as pessoas têm este alarme. A questão é que são sintomas que passam despercebidos. Sim, claro. Alexandra, quem é que não está cansado nos dias de hoje? Eu acho que se pensarmos desta forma, não é? Pensarmos na vida frenética que nós todos levamos, está toda a gente cansada. E se perder um bocadinho de peso, pensam as pessoas, falo eu, de mim, de outras pessoas, perder 2 quilos, se calhar já os queria ter perdido antes, e aconteceu. Não valorizo. Suores noturnos, o tempo, não é? Pode permitir, está um bocadinho mais calor, posso ter sudorese. Tive uma infecção respiratória, há coisa de um mês, fiquei com uma tosse residual, e a tosse arrasta-se, e eu posso não valorizar. E com isto estão-se a passar semanas, às vezes até meses, até que eu seja diagnosticada, não é? E enquanto isto não acontece, eu vou infectando pessoas. Portanto, podem-se passar semanas até a pessoa ter, de facto, tuberculose e ir infectando as outras pessoas. Até ter diagnóstico. Até Desde chegar que ao começa a ter sintomas, claro, não é? Até ter um diagnóstico, estamos a falar de semanas. Estamos, por exemplo, no relatório da DGS, estamos a falar à volta de 80 a 82 dias, desde o início dos sintomas até ao diagnóstico. Esta é a mediana nacional. Portanto, há grupos que demoram mais tempo a ser diagnosticados, outros não, mas passa-se muito tempo, exatamente porque não há suspeição. Claro. E como nós agora também somos um país de baixa incidência, isto é importante, que é ótimo, não é? Mas também diminui o nível de suspeição nas pessoas, porque nós não convivemos com a tuberculose, não é? Se houve uma fase em que havia tuberculose na família, tínhamos amigos que tinham tuberculose, nesta fase não. Nós raramente conhecemos alguém que tenha tuberculose. E, portanto, enquanto pessoas que têm sintomas não nos lembramos disto, e enquanto clínicos também, quanto menos vemos, menos suspeitamos. E em vez de estar à cabeça daquilo que são diagnósticos diferenciais, claro, começa a ir para o fundo da lista, não é? Claro. E normalmente estas pessoas procuram ajuda de um profissional de saúde quando os sintomas são de tal forma impactantes e já interferem na qualidade de vida e aí sim recebem o diagnóstico. Não é? Exatamente. Exatamente. Como é que se confirma? Que tipo de exame é que se pode fazer? E, portanto, essa questão é muito boa, porque esta clínica pode ser de muita coisa, não é? Claro. Pode-se confundir até por um estilo de vida menos saudável, pode-se confundir com um cancro, pode-se confundir com uma série de situações. E, portanto, é muito importante este inquérito de sintomas, fazer uma imagem torácica, isto falando de tuberculose pulmonar, porque a tuberculose pode atingir qualquer órgão do nosso corpo. E, portanto, fazemos uma imagem torácica, uma radiografia de base, um raio-x, onde nós podemos ver alterações que são muito típicas da tuberculose, não é? No fundo, são cavitações mais nos lobos superiores. Estas cavitações são autênticos buracos, zonas de destruição do pulmão. Mas isto aponta-me para uma tuberculose, mas eu preciso de confirmar. Eu preciso de isolar o bacilo, a bactéria, o Mycobacterium tuberculosis. Eu preciso de vê-lo, de ter a certeza que ele está a crescer. E, portanto, como é que eu faço isto? Expectoração. Precisamos que a pessoa tossa e que nos dê material para encontrarmos o bacilo. Às vezes não é possível, não é? Porque às vezes as pessoas não têm tanta tosse, não têm expectoração e muitas vezes temos que proceder a exames mais invasivos, como uma broncoscopia, uma endoscopia respiratória, no fundo entrar, ver o pulmão por dentro, ir lá colher a expectoração. Então, mandamos isto para análise e confirmamos, vemos os bacilos e pomos-los em cultura. Eu acho que é também importante ressalvar aqui um outro ponto, agora, que é dos testes de amplificação de ácidos nucleicos, as PCRs, agora que passou a Covid-19, as infecções víricas, acho que estamos todos mais familiarizados com o PCR. Verdade, com estes termos, exatamente. Com estes termos, e bem, isto também é possível na tuberculose e é muito importante. Nós conseguimos, nas amostras, detectar o DNA do bacilo, de forma a confirmar o diagnóstico. E mais do que isto, nós também conseguimos fazer testes de resistência, ou seja, logo de início conseguimos saber se este bacilo tem genes que conferem resistência aos antibióticos que nós temos, que é outro problema que nós sabemos, não é? A emergência das resistências, tanto na tuberculose como noutras infecções. E, portanto, conseguimos ao diagnóstico também ter esta noção e tratar mais corretamente o doente. E essa é uma forma de tratamento? Esta é uma forma de diagnóstico, não é? Pronto, depois para tratar a doença, isto agora passando um bocadinho para o tratamento da doença,
depois de diagnosticarmos, acredito que celeremente, não é? Sim, claro, Depois claro. de diagnosticarmos celeremente, nós temos que tratar rapidamente esta pessoa. E, portanto, o nosso objetivo é, em primeiro lugar, reduzir a probabilidade de ela ter sequelas. Isto depende muito de como ela nos chega. Quanto mais tarde vier a pessoa, maior a probabilidade de desenvolver sequelas, não é? Sequelas importantes, não é? Como áreas de fibrose no pulmão, distorção dos brônquios, coisas que mais à frente podem ter impacto, não é? Claro. Aumento de risco depois de infecções, uso de oxigênio, coisas que podem vir a vir. Claro, reduzir a mortalidade, não é? Nós não queremos que ninguém morra por tuberculose. Mas, a somar isto, nós também queremos que esta pessoa não esteja infecciosa. Nós não queremos que ela passe a doença a mais ninguém. Claro. E o tratamento já é conhecido há muitos anos, da forma como o conhecemos, há volta de 50 anos. E, portanto, o esquema clássico numa tuberculose sensível é à volta de 6 meses, não é? Feito com 4 fármacos, em 2 fases, sempre sob a observação de um profissional de saúde. Claro. Nós queremos, nos CDPs, existentes ao longo do país, nós queremos garantir que a pessoa toma a medicação. Toma a medicação. Ou seja, porque nós sabemos que com as medicações crónicas as pessoas sentem-se melhor. Quando as pessoas se sentem melhores, Sim, há aquela tendência de abandonar, não é? É normal. é isso, deixar de fazer o tratamento porque eu já estou bem, mas não está curado. Só está curado quando termina e nós comprovarmos a cura. Quanto tempo é que essa pessoa tem que ficar em isolamento após o diagnóstico? Convém que fique até termos um cultural negativo, até que nós consigamos que não cresça a bactéria na amostra que nós colhemos, que, regra geral, pode até bater entre passar de uma fase inicial de tratamento para a fase de manutenção, 1 mês e tal, até 2 pode ficar. Claro, e normalmente esse exame negativo é normal vir após esse tempo, não é? Sim, Não há casos como nós tínhamos de Covid em que prolongavam-se meses e meses e ele continuava a vir positivo. De uma forma diferente, pode acontecer. E nós depois temos que perceber porquê. Porque se continuar a vir positivo, significa que temos bacilos viáveis que estão a crescer. Claro. E, portanto, o tratamento pode precisar de mais tempo. Sim, a abordagem tem que ser diferente. Tem que ser diferente e temos que perceber se é sensível aos fármacos que estão a ser usados, não é? Claro. Deixa-me perguntar também, Sra. Doutora, e estou aqui a comparar muito com esta questão da Sim. Covid, porque aprendemos muito também com aquilo que aconteceu, não é? Em relação à vacinação, portanto, quem está vacinado com a vacina da BCG contra a tuberculose, tem a mesma probabilidade de apanhar tuberculose como quem não está? Tem. Infelizmente, nós, de uma forma global, aquilo que eu posso dizer é nós não temos uma vacina eficaz para a tuberculose no adulto. Ponto. Não existe. Claro. Para já. Esperemos Claro. que apareça alguma, não é? A BCG é uma vacina que já está há mais ou menos 100 anos, que é uma vacina eficaz, mas na prevenção das formas graves. É dada às crianças, não é? Como nós sabemos, atualmente, como somos um país de baixa incidência, não é todas as crianças como se estava previamente, não é? Todas as crianças portuguesas, agora não, são crianças, depende do risco que elas, temos que explorar, que elas têm no seu seio familiar. E, portanto, não impede que a criança seja infectada, não impede que a criança adquira a doença, Claro, mas claro. impede que tenha uma doença disseminada, ou seja, pelo corpo todo, ou que tenha uma forma muito grave, que é a meningite por tuberculose, não é? E, portanto, é isto que a BCG, com eficácia, consegue impedir. Agora, de nós termos doença, não, nós podemos ter doença na mesma. Claro. E se há alguns anos todas as crianças eram vacinadas e depois deixaram de ser, só aqui há grupos de risco específicos, Sim. e perante estes números agora, a Sra. Doutora começou por dizer que há aqui algum motivo de preocupação. Temos que estar algo atentos. Não fazia sentido todas as crianças serem vacinadas também? Queria só tentar perceber e saber qual é a sua opinião também, porque eu sei que divide aqui... Claro, esta é uma questão importante, não é? Isto houve um racional, de certeza, houve um racional para a DGS ter feito esta decisão, porque também o custo-benefício é importante. Certo, e nós certo. deixamos de ter a incidência que tínhamos, não é? Pronto, ela está, sabe-se que a vacina, acima de 40 casos por 100 mil, deve ser feita a todas as crianças. Em Portugal estamos longe disso, felizmente. E, portanto, mais do que aquilo que se está a passar no país, que é bom, são os grupos, porque nós temos áreas, não é, geográficas, de maior incidência. Certo, e quando falamos, claro, por exemplo, no Norte, estamos a falar em Penafiel, Marco de Canaveses, são áreas de uma incidência muito importante, não é? Mas é olhar, mais do que isso, olhar para a família daquela criança. Ou seja, há doença HIV naquela família. Os pais desta criança são naturais de países onde há elevada incidência de tuberculose, há alcoolismo na família, portanto isto é importante. Os pais, por exemplo, viajam, não são, mas viajam em trabalho ou por outra situação para zonas de alta incidência. Houve tuberculose na família. Claro. Isto sim coloca estas crianças em risco
para serem vacinadas. E, portanto, é esta a estratégia. A questão que eu acho que é importante é relembrar a nós, profissionais de saúde, mas também aos pais, que aquilo que é hoje, daqui a um ano pode não ser. Ou seja, se a criança não tem critérios, não é elegível agora para ser vacinada, não significa que daqui a um ano, não é? Que afinal os pais vão viajar para áreas de alta incidência, não passa a ter critérios. E, portanto, convém relembrar, não é? Convém falar disto com o profissional de saúde, normalmente são os médicos de família, não é? Que seguem estas crianças, relembrar isto com alguma frequência quando alguma situação muda, não é? De modo a proteger estas crianças abaixo dos 6 anos de uma doença grave. Sem dúvida alguma. Para toda a população é importante estarmos atentos a estes sinais, não é? Seja como for, pode persistir esta dúvida, não se fará, imagino eu, o exame para confirmar ou não o diagnóstico, mas falar com o médico de família se houver esta suspeita. É este o caminho, Sra. Doutora? É este o caminho. Se as pessoas tiverem, que eu acho que é importante, se tiverem estes sintomas e de uma forma arrastada, a pessoa está a emagrecer, não percebe porque é que está a emagrecer, tem uma tosse que não passa, então se tiver expectoração com sangue, e já nem falo, não é? Claro que vão recorrer. Claro. Estou a falar destes sintomas mais indolentes, que passam mais despercebidos. Tem que recorrer ao seu médico, seja um médico de família, um médico que segue, tem que recorrer e falar disto. E depois a pessoa é enquadrada naquilo que é o seu contexto. Então, se teve contacto com alguém com tuberculose, tem que referir, que às vezes não referem. Ou não se lembram, ou não querem referir, mas é importante dizer isto, porque isto, de alguma forma, vai mudar o nosso algoritmo de diagnóstico e vai colocar a tuberculose no topo da suspeição, não é? E rapidamente, mais rapidamente, faremos o diagnóstico, não é? Porque ali está o diagnóstico, isto é tudo, como se falou há pouco, é tudo uma questão de probabilidades na medicina, não é? É tudo uma questão de suspeição. E, portanto, quanto mais dados tivermos, rapidamente atuaremos nesse sentido. Muito bem. Muito obrigada por esta sensibilização também e esta explicação, Sra. Doutora. Muito obrigada. Foi um gosto poder recebê-la neste programa. E vamos agora fazer um curtíssimo intervalo para ouvir também as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença. Portanto, doutora Joelma Silva, médica pneumologista no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Alfena, que agora está disponível precisamente para ouvir todas as suas questões relacionadas também com tuberculose ou a especialidade de pneumologia. Mais uma vez, o número que deve marcar é o 22508-3297 ou também entrar em contacto connosco por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já, esperamos por si.